Existem ocasiões em que as pessoas vão longe demais. E no vídeo de hoje vamos falar de torcedores ou fãs de futebol que cometeram loucuras. Mas antes de iniciar o vídeo, já clica no like e se inscreve no canal. Vamos iniciar com esse indivíduo que acabou sendo detido por um período de 14 semanas devido a um ato tão absurdo que me deixa sem palavras. Sinceramente, eu não consigo nem acreditar. Isso foi alguns anos atrás, quando o Aston Villa estava envolvido em um acirrado derby contra o Birmingham. E como sabemos, os derbys são repletos de paixões e emoções intensas, tanto para os jogadores, tanto para os torcedores. Nesse contexto, Jack Grealish se destacava como uma figura a ser observada naquele jogo. Ele não perdeu tempo e nos primeiros minutos teve uma incrível oportunidade que acabou perdendo. No entanto, algo surpreendente ocorreu em seguida. Um torcedor da equipe adversária, visivelmente frustrado com a situação de quase gol, reagiu de maneira extremamente impulsiva. Ele invadiu o campo e chegou ao ponto de dar um soco em Grealish. Grealish, no entanto, teve seu momento de redenção ao marcar um gol decisivo para o Aston Villa, garantindo a vitória no jogo e ultrapassando o Birmingham na tabela. Mas o desdobramento dessa história não para por aí. O torcedor em questão enfrentou as consequências de seu ato impensado. Ele recebeu uma sentença de 14 semanas de prisão e foi banido de forma vitalícia de assistir a qualquer jogo da Premier League. Essa história nos lembra das emoções intensas que o futebol pode despertar, mas também ressalta a importância do respeito e da conduta adequada, tanto para os jogadores, tanto para os torcedores. Em 2019, Kinsey Alainski voltou à cena. Naquela época, ela era uma modelo no Instagram com uma modesta base de seguidores, cerca de 300 mil. Contudo, sua ambição não conhecia limites e ela ansiava por uma legião maior de seguidores. O que ela fez a seguir prova que a busca por influência pode ser verdadeiramente viciante. Vale lembrar que naquela época, Kinsey tinha um namorado chamado Vitaly, que inclusive estava relacionado principalmente a pegadinhas e brincadeiras elaboradas. Ele ficou famoso por invadir o campo durante a final da Copa do Mundo de 2014 no Brasil, entre a Alemanha e a Argentina. Mas voltando a falar de Kinsey, ela teve uma ideia durante a final da Liga dos Campeões da UEFA entre Liverpool e Tottenham. Ela adquiriu um ingresso para o jogo que contou com a presença de 63 mil espectadores. E no momento certo ela correu para o campo com ousadia. Ela removeu seu vestido e atravessou o campo enquanto o jogo estava em andamento, mostrando o site do seu namorado em sua camiseta, incluindo os 80 milhões de telespectadores que assistiam de casa. A segurança rapidamente a retirou de campo, mas o que aconteceu a seguir foi surpreendente. Em vez de ser detida e expulsa do estádio ou tratada de forma repreensível, a abordagem dos policiais foi inesperada e hilária. Eles decidiram tirar fotos com Kinsey. A situação ganhou ampla cobertura nos noticiários e seu perfil no Instagram passou de modestos 300 mil seguidores para incrível 3 milhões em uma única noite. É inegável que para Kinsey a audácia rendeu frutos e sua aposta em busca de mais seguidores valeu a pena. Vocês conheciam tudo que estava por trás dessa história? Agora vamos voltar para o ano de 2009. Os fervorosos torcedores do Burnley protagonizaram um momento inesquecível contra o Manchester United. Enquanto a bola havia sido chutada para fora do campo e o jogo estava parado para substituições, algo extraordinário aconteceu. Dois entusiastas torcedores invadiram o campo, correndo atrás do goleiro adversário, criando assim um momento lendário da história das invasões de campo. Esse evento é notável porque um dos indivíduos envolvidos é possivelmente uma das poucas pessoas do mundo que podem dizer que marcou um gol em uma partida de Premier League, sem jamais ter assinado um contrato profissional. Como você pode ver pela reação da multidão, o público simplesmente enlouqueceu com essa cena inesperada. Esses dois indivíduos certamente carregarão essa história consigo pelo resto das suas vidas. Essa invasão, por mais inocente que possa ter sido, proporcionou a eles uma experiência memorável e única. Entretanto, o próximo caso em minha lista definitivamente não tinha intenções tão inofensivas. O próximo caso é de um garoto que realizou algo extraordinário que quase superou os limites da compreensão. Essa história aconteceu no ano passado, durante uma partida entre Everton e Newcastle. Lewis, um jogador engajado com o grupo ativista Just Stop Oil, que é um grupo que se compromete a interromper o licenciamento e a produção de novos combustíveis fósseis. Ele decidiu que estava na hora de fazer uma declaração no Goodison Park, o estádio do Everton. Seu protesto era direcionado ao governo do Reino Unido,
mas ele optou por uma abordagem incrivelmente maluca. No início do segundo tempo, enquanto registrava tudo em seu vlog, Lewis invadiu o campo e amarrou uma fita Hellerman ao redor da trave, envolvendo-a em torno do pescoço. A cena foi desconcertante e embaraçosa. No entanto, ele conseguiu o que queria. Ele atraiu ampla cobertura da mídia, conseguindo de certa forma o que pretendia. Alguns torcedores tentaram abordá-lo com violência depois disso, mas felizmente foram contidos. Quanto ao desfecho para Lewis, ele não saiu ileso. Recebeu uma multa de 550 euros, foi banido da Premier League por 3 anos e condenado a 6 semanas de prisão. Mas é de se esperar que ele tenha aprendido a lição e vai evitar cometer esse erro novamente. Essa é uma das histórias mais bizarras que eu já vi. Um torcedor tentou enganar um jogador de maneira nojenta. Ele literalmente urinou na garrafa de água. Sim, você ouviu corretamente. Isso aconteceu durante uma partida intensa entre Queen's Park Rangers e um fã do Middlesbrough. De alguma forma, esse torcedor conseguiu obter a garrafa de água do goleiro Alex Smith. E sem pensar duas vezes, esse indivíduo teve uma ideia completamente repugnante. Ele decidiu substituir o conteúdo da garrafa por seu mijo. Sim, ele urinou na garrafa e arremessou de volta para o campo. É difícil de acreditar, mas esse incidente realmente ocorreu. A sensação de nojo é palpável ao imaginar essa situação. Infelizmente, não consegui encontrar informações que confirmassem que Alex realmente bebeu da garrafa após esse incidente, e é improvável que ele tivesse compartilhado essa informação caso tivesse bebido. O aspecto suspeito é que o torcedor responsável por essa ação foi posteriormente detido e multado em $160, um desfecho que no mínimo nos deixa perplexos. Essa história bizarra nos lembra que em meio à paixão e rivalidade no futebol, há momentos nos quais as ações das pessoas ultrapassam qualquer senso de respeito ou decência. Ainda assim, fica claro que o torcedor responsável teve um desfecho menos severo do que muitos poderiam esperar. Comparado a essa próxima história, a situação se torna ainda mais repugnante. Esse fã perdeu seu emprego devido ao que fez com Sterling, jogador do Manchester City. Era 2018 e mais uma vez o Manchester City enfrentava o Chelsea em uma disputa fervorosa. As tensões estavam atingindo o ápice e a bola estava em jogo. Sterling estava se aproximando da bola, que tinha saído pela linha lateral, quando um indivíduo chamado Colin Wing proferiu palavras tão chocantes que ele logo se tornou uma das figuras mais repudiadas do futebol inglês. Não vou repetir exatamente a palavra que foram ditas, mas darei uma versão censurada em inglês, mas ele falou algo como "preto maldito". Tenho certeza que você pode compreender a gravidade do que foi dito. As palavras de Wing foram além dos limites e causaram indignação em todo o país. Colegas torcedores que apreciam o espírito esportivo ficaram igualmente enojados com o comportamento de Wing. No entanto, mediante as acusações, Colin Wing negou veementemente suas ações, e em comunicado à imprensa ele expressou profundo embaraço por seu próprio comportamento, admitindo sentir-se terrivelmente mal. Ainda assim, ele tentou justificar suas palavras. A consequência foi severa. Ele perdeu seu emprego e teve sua temporada de ingressos cancelada. Porém, Wing sentiu que sua punição foi muito dura, e ele questionou por que não podia ter deixado em paz após pagar o preço por suas ações. E essa história nos lembra mais uma vez que o futebol não é lugar para insensatez, ódio ou racismo. Existem histórias que as pessoas tendem a esquecer facilmente, mas ele não quer cair no esquecimento. De quem estou falando é Vitaly. Você lembra daquele brincalhão que eu falei rapidamente lá no começo do vídeo? Aquele que namorava com a invasora de campo? Isso. Esse indivíduo não conseguiu saciar sua sede por notoriedade. Após a Copa do Mundo de 2018 e a final da Liga dos Campeões, ele ainda ansiava por mais um momento de influência. Decidiu então marcar presença em mais um jogo, desta vez durante a Copa do Mundo de 2022 no Catar. No entanto, as coisas não saíram como ele planejava. Seu intento de invadir o campo deu terrivelmente errado. No estádio do Catar, ele mal conseguiu percorrer alguns metros no campo antes que o segurança o interceptasse e o colocasse para fora. A situação foi embaraçosa por si só, mas Vitaly agravou ainda mais as coisas, entrando em campo com uma frase escrita em seu corpo que dizia "Vitaly, o GOAT". Seu vídeo dessa invasão de campo obteve cerca de 200 mil visualizações. E para piorar ainda mais as coisas, a ironia não foi deixada de lado. Vitaly acabou quebrando a perna no processo, o que pode servir como uma lembrança não tão feliz da sua invasão de campo. Se você gostou desse vídeo, já clica no like e se inscreve no canal.
Até o próximo vídeo e falou!